Eu sinto que esse casamento já acabou e essa sensação de estar numa lua de mel também já foi. E é o momento agora que você tem que pensar nas novas etapas, nas novas conquistas, mas o futuro a gente deixa para depois. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo falarei a respeito do nosso segundo ano de Itália. E caso você não me conheça, eu sou Lucas Levi Garcia, sou filho de brasileiros, porém sou neto de italianos, alemães, franceses e espanhóis. Não precisa se impressionar, eu não sou, como eu posso explicar, uma pessoa com tantos passaportes, com tantas nacionalidades reconhecidas. Eu tenho apenas a nacionalidade italiana reconhecida. Atualmente, no caso, eu sou apenas ítalo-brasileiro. E eu vou explicar para vocês como foi o nosso segundo ano de Itália. Caso você queira saber como eu consegui minha cidadania italiana, eu tenho uma playlist que eu vou deixar no final do vídeo, onde você vai poder escolher entre um vídeo ou uma playlist. E nessa playlist eu conto detalhadamente como que foi todo o meu processo. E também eu cito como que funciona essa questão da minha ligação com espanhóis, franceses e alemães. Espanhóis é mais fácil pelo fato de que você vai ver apenas pelo meu sobrenome, que é Garcia. E agora a parte francesa e alemã. Francesa é basicamente o meu sobrenome Eck, que é pelo meu pai, e o sobrenome Enkmeier, que seria da minha mãe. Mas o foco do vídeo não é esse, isso é somente para caso você seja um perdido que chegou aí no vídeo ou no meu canal, então seja bem-vindo. E agora, falando a respeito do nosso segundo ano, antes de eu prosseguir com isso, eu já deixo claro para você o seguinte: caso você queira saber como foi o nosso primeiro ano, basta você clicar aqui ou aqui, eu não sei dizer onde vai estar, eu sempre fico perdido nessa questão do lado, onde vai estar o link, ou melhor dizendo, o vídeo do primeiro ano de Itália. E depois que você chegar no final desse vídeo, e caso você já queira assistir o primeiro depois desse, ou esse depois do primeiro, tanto faz, você vai ver que mudou, assim, mudou. Eu acho que vai dar para perceber uma mudança um pouco grande, vamos dizer assim. Mas nesse vídeo, espero não demorar tanto para passar para vocês as informações que eu preciso passar. Relembrando o começo da nossa trajetória aqui na Itália. Por que decidimos vir para a Itália? Respondendo essa pergunta, é o seguinte: como eu já falei já no início do vídeo, eu sou descendente de italianos, sem citar as outras linhagens, então vamos focar apenas nos italianos. Então, quando eu comecei a pesquisar a respeito da minha família e fui descobrindo várias coisas envolvendo todas as minhas linhagens europeias, eu cheguei a um ponto onde eu descobri que era possível sim eu reconhecer a minha cidadania italiana. Então não foi o meu foco principal de início, e sim uma consequência do meu foco. O meu foco era saber mais da minha linhagem, no caso do plural. E já a possibilidade de reconhecer a minha cidadania foi uma consequência disso. E quando eu cheguei nesse ponto, onde não tem muita certeza sobre isso, mas eu acho que foi realmente um ponto assim, onde eu já não conseguia mais avançar pelo fato de que eu já tinha chegado no limite das informações encontradas no Brasil. Então todas as informações que eu precisava encontrar agora seria apenas fora do Brasil. Então nesse momento eu disse, cara, vou parar aqui e vou focar agora nessa questão do reconhecimento de cidadania italiana. E eu, quando tive por volta ali de uns 18 anos, na verdade, acredito que tenha sido até não sei se foi 17, 18 anos, não me recordo ao certo. Eu comecei a me interessar muito por política no caso brasileira. Então eu comecei a pesquisar o porquê que o nosso país dá tão errado, sendo que é um país de tamanho continental. Mas, já que eu estou aqui, agora eu vou abordar sobre a minha vida aqui na Itália. E o que motivou a nossa mudança para a Itália? A minha esposa, no Brasil, ela era funcionária e também era dona da empresa que a gente tinha, que alugava brinquedos para recém-nascidos, crianças, enfim, crianças de até 4 anos. Já eu era um terceirizado num órgão público e tinha a nossa empresa. E a gente trabalhava que nem dois cachorros, entendeu? Só trabalhava. Eram 8 horas de trabalho formal e mais algumas horas na nossa empresa. Então, totalizando, a gente trabalhava no mínimo 10 horas por dia. Assim, 10 horas por dia falando de uma forma amigável, de uma forma, que tranquilo. Mas não era isso, pessoal. A gente trabalhava muitas horas, às vezes a gente nem pensava assim, quantas horas a gente já está trabalhando, a gente precisa descansar. Não, porque a gente tinha que cuidar da nossa empresa. Não bastava a gente apenas trabalhar no nosso trabalho formal e depois focar um pouquinho na nossa empresa, que assim não funciona. Porém, as coisas começaram a desandar. E as coisas começaram a ficar mais difíceis. Porque quando a gente começou a empresa estava indo de boa. A gente estava trabalhando, estava ganhando dinheiro, mas não tanto dinheiro quanto a gente gostaria de ganhar, obviamente, porque era uma empresa nova. Então a gente aos poucos foi ali engatinhando, foi crescendo aos poucos. Mas conforme o tempo ia passando, a gente teve vários problemas. E eram problemas que na verdade hoje eu já posso citar porque já faz mais de 1 ano, mais de 2 anos que isso aconteceu. Então não posso falar isso com mais tranquilidade. Mas a gente começou a notar várias coisas que estavam sendo alteradas. A primeira delas é a questão de valores que a gente cobrava. A gente pegava os nossos brinquedos novos e alugávamos. E a gente sempre fazia um contrato com esses clientes e depois de 15, 30 dias a gente pegava o brinquedo de volta ou renovava o contrato para mais 15 ou 30 dias. E conforme o tempo ia, obviamente, a cada renovação o cliente ganhava um desconto. Só que aquela questão, pessoal,
as pessoas, elas, infelizmente, elas estão a cada dia que passa mais mal educadas. Eu vou dizer isso de forma gentil, né? Mal educadas apenas. Então, assim, a gente alugava um brinquedo em ótima qualidade e quando a gente pegava de volta, sempre tinha algum problema, sempre tinha alguma coisa para resolver. Uma coisa é você ter um problema de vez em quando, outra coisa é você ter um problema sempre. Que era o quê? A maior parte dos nossos clientes, por mais incrível que pareça, eram pessoas que tinham condições de alugar esses brinquedos. Não eram pessoas miseráveis e não eram pessoas milionárias. Eram pessoas normais que precisavam de algo para dar para o seu filho, a sua filha, ou seus filhos, tanto faz. E mesmo assim, a maioria ainda nos prejudicava. Então, assim, não bastava a gente estar no início de uma empresa, fazendo uma coisa, de certa forma, inovadora, que é o que? Alugar brinquedo. Quando me refiro a brinquedos, não me refiro apenas a cama elástica ou brinquedos infláveis. Eu me refiro a, por exemplo, tem um brinquedo que se chama Mamahu. Estou até fazendo propaganda de graça aí agora. Se você pesquisar esse brinquedo, você verá que é uma mistura de, na verdade, brinquedo ou acessório, tanto faz, que ele nada mais é do que algo que, quando você tem o seu filho, se você não tem condições de ficar toda hora com ele no seu colo e você precisa de algo que te auxilie nisso, você põe o seu bebê, a sua criança, nesse acessório, vamos dizer que é um acessório, que na verdade é uma cadeira, e essa cadeirinha fica ali, você pode deixar o dia todo se quiser, pode deixar quantas horas você quiser. Ela fica ali mexendo, fazendo sonzinhos para o bebê dormir, descansar. E isso você pode utilizar durante uns 4 meses. Então, assim, a gente alugava coisas que facilitavam demais a vida dos pais. Mas, por mais que a gente estivesse fazendo uma coisa inovadora, tivéssemos um contrato, onde no contrato estava sendo citado que se você danificasse, você teria que pagar e tudo mais, pelos clientes saberem, ou melhor dizendo, todo mundo que vive no Brasil sabe disso, o contrato hoje em dia não vale mais nada. Você faz um contrato, esse contrato não serve de nada, basta apenas você, sei lá, ir na justiça e você ferra quem presta o serviço. E muitas vezes, que o empresário não é o culpado, ele acaba sendo taxado como culpado. Então, assim, não dá, é uma coisa impossível. Então, assim, hoje, se fosse para empreender no Brasil, eu sinceramente não sei o que eu faria. Você que está me ouvindo, você é brasileiro, se caso você estiver ainda vivendo no Brasil, você sabe a dificuldade que é de você empreender no Brasil. Então, assim, o tempo foi passando, a gente cansou porque não adiantava mais, a gente estava, a cada vez que a gente corria, a gente não saía do lugar. Então, chegou um certo ponto que a gente estava recebendo basicamente para pagar nossas contas e o que a gente se estressava não pagava aquilo tudo que a gente estava passando, entende? Então, eu pensei, cara, a gente tá no fundo do poço. Ou a gente continua patinando aqui sem sair do lugar e torcendo para que as coisas melhorem, ou a gente, sei lá, troca de trabalho, sai desse trabalho formal e busca um outro que receba mais. Só que é aquela coisa, é trocar 6 por meia dúzia, entende? Eu não queria continuar um trabalho formal, eu queria empreender, eu queria ter essa vontade de criar algo meu e com isso ganhar o meu dinheiro e pelo que eu trabalhasse, ganhar pelo que eu estava trabalhando e não apenas um negócio do tipo você trabalha pouco ou trabalha muito e recebe a mesma coisa, que isso é a vida do CLT. Enfim, pessoal, a nossa vida estava horrível quando se tratava de qualidade de vida. Então, por isso, eu conversando com minha esposa, eu disse, cara, eu vou para Itália, reconhecer a minha cidadania lá e muito provavelmente eu ficaria por lá, a não ser que eu vá para outro país, sendo qualquer outro país da Europa ou até mesmo ir para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, enfim, cansei. Não vou ficar mais aqui e vou me arriscar em outro país. E a minha esposa, por mais que ela não queria de início, ela sempre falava, cara, isso é loucura, nunca me imaginei saindo do Brasil, então não me vejo fazendo esse tipo de coisa, mas o tempo foi passando, ela foi vendo que eu não estava brincando e chegou no fim, acabou, viemos pra cá. Agora eu falarei a respeito de como foi a nossa adaptação no primeiro ano. Eu vou ser sincero com vocês, antes de a gente se jogar para a Itália, eu pensava o seguinte, eu não vou ser louco de me jogar no escuro sem saber de nada, sem nem entender como funcionam as coisas, ou até mesmo não saber para onde eu estou indo, no caso, região, a província, a cidade. Enfim, eu comecei a pesquisar como que era esse lugar que a gente iria para fazer o meu processo de reconhecimento de cidadania italiana. E antes disso ocorrer, eu já tinha pesquisado como que era a vida aqui em relação a coisas que você poderia fazer caso você fosse jovem. Vou dar um exemplo para você. Se você vem para a Itália e você consegue um contrato determinado, que seria um contrato ali que cita quanto tempo você vai trabalhar, você tem uma limitação em relação a financiar coisas, comprar coisas, até mesmo alugar casas, apartamentos, enfim, porque você tem um contrato que não te garante um trabalho estável. Então, você tem a segunda opção, que seria o que? Você ter um contrato indeterminado. Isso aí era o que eu sabia na época, então eu pensei, eu vou chegar na Itália e vou trabalhar até conseguir esse contrato indeterminado
porque eu quero muito comprar uma casa lá. E por que eu falo isso? Porque quando você tem menos de 35 anos aqui na Itália, com um contrato indeterminado, você consegue comprar uma casa com baixíssimas taxas, para não dizer nenhuma taxa. Caso tenha atualizado alguma coisa, porque eu não me informei antes de fazer esse vídeo, mas eu acredito que ainda continua sendo a mesma coisa. Se você tiver menos de 35 anos e com um contrato indeterminado, você consegue financiar a sua casa sem taxas, sem muitos impostos. Então você paga ali basicamente só as mensalidades, esqueci, vocês entenderam, né? Enfim, quando eu cheguei aqui, o meu foco era: vou começar a trabalhar e vou torcer para que eu consiga um contrato indeterminado. Essa foi uma frustração que a gente teve quando a gente chegou, porque a Itália já não é mais a mesma coisa. Ela mudou bastante com o passar do tempo. E por que eu falo isso? Porque tem imigrantes de todos os tipos aqui, desde os imigrantes legais até mesmo os imigrantes ilegais, que são os ilegais, não tem documento, não tem nenhum histórico, não tem nada. E hoje mudou bastante. Então, assim, quando a gente chegou aqui, a gente conversou com pessoas que vieram há anos atrás, se comparado a nós, obviamente. Então, 5, 10 anos atrás. E essas pessoas conseguiram fazer exatamente isso que eu queria fazer, que era o quê? Conseguir um contrato indeterminado, comprar uma casa e ter a sua casa na Itália, algo que seria quase impossível ter no Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. Assim que eu cheguei na Itália, infelizmente, meu primeiro trabalho que eu tive era um trabalho que eu não me sentia nem um pouco bem, que era uma fábrica de plástico, onde eu basicamente me sentia um robô, e as pessoas com as quais eu trabalhava, eu sentia pena delas, porque pareciam que essas pessoas tinham morrido por dentro. Então eu pensei, cara, eu não vou continuar aqui sendo um robô, sendo que tem muitas outras opções de trabalho. E realmente tem. Por mais que você seja estrangeiro, você consegue vários tipos de trabalhos, então basta você apenas escolher. Porém, é aquela coisa, você é estrangeiro, você tem que conquistar o seu espaço, você é um estranho no ninho, então você tem que saber que você, aos poucos, você vai melhorando a sua vida. Então, depois desse primeiro trabalho, que eu vi que não daria certo, esse primeiro trabalho eu tinha conseguido um contrato determinado. Nem me recordo quanto tempo eu ficaria com esse contrato determinado, mas muito provavelmente era 6 meses, depois seria renovado por mais 6 meses, e quando desse um ano, eu seria contratado com um contrato indeterminado. Porém, eu não aguentei, sendo sincero, eu achei horrível o trabalho. Era basicamente ficar ali 8 horas sem poder se sentar, 8 horas sem poder mexer no celular, 8 horas sem poder fazer pausa, 8 horas, quando eu me refiro a fazer pausa, eu me refiro a fazer pausa para o almoço, por exemplo, eu não tinha essa opção. E o principal de todos é a questão de turnos, né, que você tinha que trabalhar ali 8 horas de manhã numa semana, 8 horas de tarde numa semana, 8 horas de tarde na madrugada. Então isso para mim é uma coisa que, ao meu ver, eu não tenho mais idade para isso. Eu me acho um pouco velho para fazer esse tipo de coisa. Então o que aconteceu? Na verdade eu não fui demitido, não. Eu não pedi para sair. E sim, eu fui demitido, e tudo isso teve relação com um problema de saúde que eu tive no Brasil, envolvendo muito provavelmente estresse. Como foi para vocês, eu era terceirizado e também tinha uma empresa. Então, juntando um com o outro, eu acredito sim que tenha sido por estresse que eu quase fui de arrasta, quase fui para outro plano. Então, quando souber dessa minha situação, e sim, depois de uma semana eu fui demitido. O tempo passou até que, quando eu estava chegando ali já no final do ano de 2023, fui contratado para trabalhar apenas ali 15 dias no restaurante, porque eles estavam esperando muita neve, muitos clientes, porque por ser no norte da Itália e aqui nevava bastante, esse restaurante ficava bem ao norte, e por ficar bem ao norte, normalmente neva bastante, fica um local bem aconchegante, bem bacana, porém nevou muito pouco mesmo, a ponto de que toda aquela clientela que eles achavam que teriam, não tiveram. E com isso eu trabalhei um dia. Trabalhar 15 dias, acabei trabalhando um dia, pra vocês verem a loucura. O tempo passou novamente, e ali por volta de fevereiro de 2024, eu iniciei no meu terceiro trabalho. E nesse meu terceiro trabalho, o que eu fiz, ou o que eu sempre falo pra todo mundo: se você quer vir aqui, tendo estrangeiro, e para conquistar o seu espaço, você vai ter que mostrar serviço, você vai ter que ser um diferencial. Você vai ter que fazer o contrário que os nativos fazem, que é o quê? Mostrar serviço, trabalhar, para daí sim você conquistar o seu espaço aos poucos. E foi o que eu fiz, comecei a trabalhar. Daí, quando eu comecei a trabalhar em fevereiro, era para uma agência de trabalho, e quando eu comecei a trabalhar nessa agência de trabalho, eu fiquei de fevereiro até maio, pelo que eu me recordo, até que eu fui contratado pela empresa pela qual eu trabalhava. E caso você não entenda o que eu quero dizer com agência de trabalho e trabalho, eu vou explicar brevemente. Quando você chega aqui, se você não for contratado diretamente pela empresa na qual você vai trabalhar, você entra pela agência de trabalho. E essa agência de trabalho, ela te contrata por um tempo, mas o seu local de trabalho é na empresa da qual você ainda não pertence. Você entendeu? Agência de trabalho, o teu trabalho. Você trabalha aqui, mas o teu contrato é com a agência. O que aconteceu? Eu trabalhava na fábrica com um contrato durante fevereiro que eu iniciei, e fui até maio. Quando chegou em maio, eu fui contratado pela empresa. Então, a partir de maio, eu era funcionário da empresa. A agência de trabalho tinha ficado para trás. E mais essa parte aí foi uma coisa que me chateou na época, que eu achava que eu tinha entendido errado,
trabalhando, ou achava que as pessoas estavam malucas, porque todo mundo falava para mim o seguinte: enquanto você tem um contrato de trabalho com a tua agência, você vai receber mais do que você receberia sendo contratado pela própria empresa. Isso para mim não fazia o menor sentido, mas foi exatamente isso que aconteceu. Então eu fui contratado, comecei a receber menos do que eu recebia, e chegamos nesse momento da frustração que eu tive. O meu contrato não foi um contrato determinado, e o meu contrato não foi um contrato indeterminado. Foi um contrato de aprendiz, que para mim foi assim o ápice da frustração. Porque quando eu fui contratado eu estava com 29, quase 30, né? Porque eu fui contratado em maio, eu faço aniversário em junho. Antes de eu ser contratado, eu estava pensando que eu preciso ser contratado com um contrato indeterminado para daí sim comprar uma casa, conseguir comprar um carro novo, tudo isso, tudo financiado, porque aqui a gente consegue pagar, não são taxas abusivas como no Brasil, você consegue fazer as coisas aqui financiando, né? Porque aqui não é qualquer um que financia. Já no Brasil, qualquer um pode financiar, até mesmo quem não tem dinheiro, e se não tem dinheiro, só vai lá e se ferra ainda mais. Então, com isso, eu tive esse contrato de aprendiz firmado, e esse contrato falava o seguinte, que eu iria trabalhar até 5 anos como aprendiz, e depois desses 5 anos, eu passaria a ser um operário. Mas, eu falo para vocês, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não fico num trabalho por muito tempo, o máximo que eu já fiquei foi 4 anos, que foi como terceirizado nesse órgão público no Brasil. Porém, eu só fiquei 4 anos porque eu trabalhei 2 anos, que seria basicamente o limite que eu ficaria nesse local, mas eu fiquei mais 2 anos devido ao acontecimento que aconteceu no mundo, eu não sei se eu posso citar já, mas enfim, aquele problema de saúde que as pessoas tiveram. Então, eu fiquei 4 anos, 2 sendo presencial e mais 2 sendo remoto. Já que eu não pretendo de forma alguma ficar tanto tempo nesse trabalho, porém eu posso ficar, não sei, não dá pra saber o que o futuro me reserva. Mas o meu foco sim era conseguir um contrato determinado, porém infelizmente eu não consegui. E o que mudou do primeiro ano para o segundo ano? Nesse segundo ano, eu e minha esposa a gente aprendeu o seguinte, que não adianta nada a gente planejar, na verdade ela já era assim, e já eu sempre gostava de achar que as coisas seriam de uma forma e normalmente não acontecia da forma que eu imaginava, e com isso eu me frustrava, como eu falei pra vocês. Hoje, vamos dizer assim, eu estou num momento onde eu estou no automático. Estou fazendo as coisas no automático, eu estou com o meu trabalho ali já há quase 1 ano e meio, a gente está numa casa numa boa cidade, bem localizada, porém eu já desanimei bastante em relação a conseguir um contrato indeterminado para comprar uma casa. Não porque eu acho que eu não vou conseguir, e sim porque eu me pergunto, tá, beleza, eu vou comprar uma casa aqui na Itália. Só que o mundo já não está mais do mesmo jeito, e a cada ano que passa só muda, e muda, e muda. Então, assim, eu não sei se eu continuarei na Itália nos próximos meses ou nos próximos anos. Eu posso muito bem ir para um outro país da Europa, eu posso mudar até mesmo de continente, ou até mesmo, sei lá, voltar para o Brasil, não dá para saber. Então, hoje eu estou, não vou dizer que eu estou pessimista, eu estou mais no automático. Você até mesmo pode nos perguntar, ou me perguntar, tanto faz, se a gente já se sente em casa aqui na Itália, e eu respondo para você. Hoje sim, a gente se sente em casa, porque eu e minha esposa, a gente somos pessoas boas, somos pessoas educadas, somos pessoas que trabalham, a gente não incomoda ninguém, a gente simplesmente faz o nosso, respeita o espaço dos outros e tá tudo certo. A minha esposa, felizmente, ela consegue se adaptar melhor em relação ao idioma, ela já está falando bem melhor do que eu, ela até mesmo já perguntaram para ela se ela nasceu aqui, e porém eu não, eu até mesmo falando em português, quando eu estou de certa forma sendo pressionado, antes quando eu era mais novo, eu acho que eu não tinha muito problema de ser pressionado, porém hoje, já com quase meus 31 anos, toda vez que eu passo por um momento de pressão, ou um momento onde eu preciso pensar de forma rápida e até mesmo ficar pensando no que eu irei falar em italiano, já me complica demais. Eu consigo falar em italiano, contando que não seja uma situação de pressão, uma situação complicada. Seria basicamente assim uma conversa entre eu e você, ou eu e mais 2 pessoas, sem pressão. Eu consigo falar em italiano de uma forma tranquila. Agora, se eu estou no trabalho, acontece algum problema, eu preciso resolver de uma forma veloz, ou até mesmo, sei lá, eu cometi um erro, e meu chefe chega e vai me cobrar ou falar alguma coisa, eu começo a falar, e eu sei que eu não tô falando bem. Muito provavelmente eu tô trocando os verbos, eu tô trocando a conjunção dos verbos, enfim, tô falando tudo errado. Mas, às vezes, dá pra entender. E quando eu vejo que realmente não me entenderam, eu espero aquele momento passar, e depois eu falo com a pessoa de uma forma, num momento mais propício pra isso, né? Um momento que eu posso falar de uma forma mais calma, que eu posso pensar antes de falar. E agora, falando a respeito de surpresas e desafios, assim, desse nosso segundo ano, o nosso primeiro ano era o quê? Era o medo de que
a grande naturalização fosse aprovada e a gente perdesse a possibilidade de eu reconhecer a minha cidadania e com isso ter jogado todo o dinheiro fora. E caso você não saiba o que é a grande naturalização, eu posso deixar na descrição do vídeo, eu só não posso me esquecer disso. Foi uma coisa bem chata, bem complicada, mas felizmente não deu em nada. Agora, em 2025, né, o ano que estamos, já tem um novo problema que se chama Decreto Tajani, ou Tajani, você que decide como pronunciar, que é basicamente uma nova possibilidade de dificultar ainda mais o reconhecimento de cidadania italiana dos descendentes. Né? O nosso maior desafio até o momento desse segundo ano foi em relação ao trabalho para minha esposa. E por que eu me refiro a isso? Aqui na Itália, eu não vou dizer que é toda a Itália, mas eu acredito que seja. É muito difícil mulheres encontrarem serviço. Muito, muito difícil. Onde a gente está vivendo, a gente está há quase 1 ano e meio. E nesses 1 ano e meio, a minha esposa trabalhou numa estação de esqui. Nessa estação de esqui, ela era muito... como posso explicar? Muito adorada pelo pessoal, todo mundo gostava dela. Mas ela só tinha esse emprego nessa estação de esqui. E antes dessa estação de esqui, ela conseguia apenas trabalho com limpezas e tudo mais. E ela conseguiu uns três trabalhos assim para fazer limpeza. E graças a ela, no início, a gente conseguiu ganhar um dinheiro. Porque o dinheiro que a gente tinha era apenas o dinheiro que a gente tinha do Brasil. E quem veio com a maior parte desse dinheiro fui eu. Vendendo as coisas que eu tinha, até mesmo o dinheiro da rescisão do meu contrato. Então, assim, a gente conseguiu vir com um dinheiro suficiente para aguentar ali alguns meses. E é isso que eu sempre falo pra você. Não se jogue para o desconhecido sem nada. Venha com pelo menos um fundo de emergência, entende? Então eu vim ali preparado para pelo menos uns 6 meses para aguentar possíveis pressões, possíveis problemas. Já a minha esposa, quando ela chegou e ela fez esses trabalhos de limpeza, ela recebeu um dinheirinho legal, então nos ajudou bastante. Depois disso ela começou nessa estação de esqui e depois trabalhando ali há meses, ela foi demitida. E sendo demitida, ela ficou ali pelo menos uns 2, 3 meses até conseguir um novo trabalho, o trabalho atual dela. E que felizmente está indo bem, está conseguindo trabalhar. E graças a isso a gente está tendo mais oportunidades, tendo como respirar. Porque antes disso, só eu trabalhando, a gente não dava conta. A gente tinha que ficar, e até mesmo pedindo empréstimos. Isso é uma coisa que eu não... Ao mesmo tempo que eu não recomendo, eu também seria hipócrita de dizer que você não deve fazer isso, porque eu nunca quis fazer isso, eu fui ensinado pela minha família a nunca fazer esse tipo de coisa, e sim sempre ter controle sobre o seu dinheiro. Só que aqui, infelizmente, a gente não conseguia isso, entendeu? Era só eu trabalhando com um salário de aprendiz, e ela não estava trabalhando, e com isso era apenas uma pessoa pagando tudo. Então todos os custos, todos os gastos, todos os possíveis problemas, era eu que me bancava. E agora, com a questão de ela ter conseguido esse trabalho dela, que ela está há 1 mês trabalhando basicamente, a gente sabe que ela vai conseguir continuar, as coisas vão continuar melhorando, e se não conseguíssemos manter o trabalho dela, muito provavelmente a gente iria já planejar uma saída da onde a gente está para um outro local da Itália ou até mesmo um outro país, porque é aquela coisa, o mais difícil a gente já fez, que era reconhecer a minha cidadania. Agora, a gente pode fazer qualquer outra coisa, entende? Então, assim, eu sempre me mantenho informado como está a situação do mundo, porque são várias estão acontecendo e a gente não sabe até que ponto a gente está seguro. Mas, se for necessário, sim, futuramente a gente pode até mesmo se mudar para outros países, Alemanha, França, Inglaterra. Na Inglaterra já saiu da União Europeia. Enfim, outros países. E caso você se pergunte, vocês não sentem falta do Brasil? Vocês não voltariam a morar no Brasil? Eu não vou responder por nós, e sim por mim. Sim, eu sinto falta do Brasil, mas eu não me vejo voltando a morar no Brasil. Por quê? Porque acredito que se eu voltasse a morar no Brasil, seria para uma vida onde eu receberia ali 1 ou 2 salários mínimos, tais quais eu não poderia utilizá-los para ter uma vida, um conforto mínimo. Não poderia simplesmente, tô com vontade de ir num restaurante, vou no restaurante. Eu teria que simplesmente sair, sei lá, uma vez no mês e olhe lá. E sempre estaria ligado nos novos impostos, novas taxas, novos valores a pagar na alimentação, nas contas de luz, água, internet, enfim, tudo. E também tem uma questão que me incomoda demais, que é o fato de que a gente, no Brasil, a gente paga impostos de Suíça e de retorno a gente tem retorno de uma, sei lá, uma Serra Leoa, países de 4º, 5º mundo. Então é algo que eu cansei, entende? Então hoje eu não vou dizer que eu estou 100% feliz, eu não vou dizer que eu estou 100% confortável, mas estou melhor do que eu já estive. E é uma coisa que eu desejo para todo mundo. Por mais que você sinta que, sei lá, chegou no teu limite, não tem mais para onde você ir, chegasse no final no fundo do poço, não acredite nisso. Pode ser apenas que você esteja no local errado, pode ser que você esteja no bairro errado, na cidade errada, no estado errado, no país errado. E basta apenas
você não desistir, né, que é o principal de tudo, e correr atrás de pelo menos juntar um mínimo de dinheiro, e depois de você juntar um mínimo de dinheiro aí, não sei dizer a quantia, né, porque depende do seu estilo de vida, você escolhe um novo destino, mude de cidade, mude de país, mude de continente, né, enfim. Então é isso, basicamente é uma saudade do Brasil assim, que eu tenho, que seria mais de amigos e familiares, né. Tem uma outra questão, eu até cheguei a citar em vídeos anteriores, eu acho que só foi num vídeo que eu citei isso, na real, não tenho certeza. Falei que eu provavelmente faria alguma coisa mais emotiva no vídeo de comemoração de 2 anos. E eu não sei se a palavra certa seria alguma coisa emotiva, e sim o que eu posso explicar pra vocês. Caso você manje de linguagem corporal, fique à vontade que você vai ver que eu não estou mentindo, não estou, sei lá, fingindo pra parecer uma coisa bonita. Eu sempre tive uma coisa que, para muitos, nem sempre é uma coisa boa, que é o quê? Eu sempre desejei o melhor para os outros. Então, familiares e amigos, toda vez que eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, ou eu via que eles estavam, sei lá, precisando de ajuda mesmo, não percebendo, eu sempre me metia na vida deles, mas não me metia a ponto de incomodar, e sim conversar, tentar fazer com que mudassem o seu jeito de ver as coisas, ou até mudassem a sua vida, para com isso melhorassem, né? Mas eu não fazia isso, obviamente, com arrogância, eu fazia isso querendo ajudar. Então eu sempre quis muito que todas as pessoas próximas a mim tivessem uma boa vida. Só que isso foi durante anos da minha vida, até o ponto que eu percebi que eu estava muito focado na vida dos outros e esquecendo da minha. Então, enquanto eu via familiares e amigos melhorando a sua vida, ganhando dinheiro, encontrando coisas que eles gostassem de fazer, eu não estava nem próximo disso. Eu estava recebendo pouco, não estava tendo uma vida que eu gostaria de ter, não conseguia fazer coisas que eu gostaria de fazer. Então, eu basicamente me sentia como se eu estivesse correndo, sem sair do lugar. E é uma coisa que eu gostaria, sei lá, de falar pra você, assim, eu acabei de falar, mas repito, porque é uma coisa importante. Quando você pensar assim, nossa, eu não sei mais o que eu faço, eu tô num trabalho horrível, eu tenho uma vida horrível, não tenho nada, não tenho ninguém, não desista, porque pode ser que simplesmente você não está no lugar certo. E tente parar, refletir, dar uma respirada, talvez seja necessário não fazer isso com alguém, e sim você sozinho, no seu momento, e você até mesmo pega um caderno, um folha de papel ali, e você simplesmente anote o que você tem, o que você tem no momento, né, no caso, o quanto você recebe, como que é a tua vida atual e coisas que você gostaria de fazer. E depois tente refletir o que você poderia fazer para chegar a esse ponto. E foi algo que eu fiz, né? Eu não estava feliz com a minha vida no Brasil e resolvi simplesmente me jogar por um desconhecido. E aqui estou. Então, hoje, felizmente, eu estou melhor do que eu estava. Só nessa parte, né, que eu falei para vocês, que eu não estou próximo de familiares e amigos. Mas isso, felizmente, aos poucos a gente vai conseguindo se adaptar. Basta apenas, hoje em dia, eu simplesmente pegar um avião, tanto faz, atravessar o oceano e visitá-los. E agora talvez você me pergunte, tá, Lucas, mas o que você gosta, ou o que vocês gostam mais assim na Itália? E eu posso responder para vocês porque eu não considero, acho, uma pergunta muito difícil de responder. A primeira delas, que é o principal, que seria o quê? Segurança. Aqui a gente pode simplesmente deixar nossas coisas na rua se a gente quiser, que nada acontece. No caso onde a gente mora, né, norte de Bergamo. Eu não tô me referindo a capitais, como... Capitais não, cidades grandes que eu me refiro, né, que seria Milão, Turim, e essas cidades maiores, obviamente, tem mais imigrantes ilegais, então é mais complicada a situação. Agora, quando você vem para cidades mais afastadas, você vê que a segurança é incrível. Outra questão seria a alimentação, né? Você come muito bem e nem sequer engorda. Você come e você não se sente mal, entende? Você não fica, sei lá, não sei explicar muito bem em relação a isso. Até muitas pessoas já me falaram, né, que, não sei o que, meu parente veio pra cá e falou que mesmo comendo todos os dias, comendo bastante, emagreceu 1, 2, 3, 4, 5 quilos. Então eu vejo que até nisso, em relação à saúde, é um diferencial. Isso é uma coisa que eu gosto bastante aqui na Itália. E em terceiro, talvez eu acho que seja o poder de compra, né? Se hoje eu for no supermercado e pegar 20 euros, com esses 20 euros eu consigo comprar mais de 2 sacolas de produtos. Se eu for daqui a uma semana, talvez mude de 20 euros para 21 euros, ou 22 euros, ou no máximo 25 euros. Já no Brasil não. No Brasil a gente vai lá, a gente faz uma compra, custa 200 pila, com esses 200 reais que você vai gastar, você pega uma sacola, e se você voltar na semana que vem, você vai com esses 200 pila, você compra metade de uma sacola. Então, é uma coisa ridícula, mas é a realidade. Uma coisa que eu cheguei a
a notar quando a gente começou a trabalhar aqui na Itália é que, comparando o meu trabalho, ou melhor dizendo, os lugares pelos quais eu trabalhei aqui na Itália com os quais eu trabalhei no Brasil, uma coisa que eu percebo bastante, que eu via bastante e vejo no caso, é a questão de a importância que os funcionários dão ao seu trabalho e o respeito que eles têm pelos chefes, e eu não sei se é respeito ou medo, então é uma coisa que até hoje eu não sei se é respeito ou medo, mas vou dar um exemplo para vocês. Muito provavelmente você que está me assistindo, caso você esteja no Brasil, ou se você estiver aqui na Itália ou em qualquer outro país, e lembre como que é o Brasil em relação ao trabalho, você vai lembrar que quando chega ali faltando 1 hora, meia hora para você ir embora, você já começa a fazer um corpo mole, os seus colegas já começam a diminuir o ritmo de trabalho, já começa a ficar conversando. Então, por mais que estejam em horário de trabalho, pelo horário estar finalizando, o horário de trabalho está finalizando, eles começam a simplesmente parar, começam só a simplesmente matar tempo. E aqui na Itália, pelo menos os lugares pelos quais eu passei, foram poucos, no caso só 3 lugares, aqui é totalmente diferente. Aqui, pelo menos, como eu falei pra vocês, não sei se é medo ou respeito, mas aparentemente eles respeitam bastante essa questão do trabalho. Então, se é 8 horas de trabalho, é 8 horas de trabalho. Você só vai pausar o seu serviço quando for o horário de almoço ou quando simplesmente acabar o seu expediente. E já no Brasil não é bem isso. Então, é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque eu acho, na minha opinião, que eu sempre fui esse tipo de esse pensamento. Se eu estou no trabalho, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu não vou ficar fazendo um corpo mole, porque se eu estou no trabalho, por que eu vou fazer corpo mole? Entende? Por que você não trabalha, e quando chega o momento de você ir embora, cara, tu fez um serviço bem feito, vai embora. E, porém, ao mesmo tempo que tem essa questão, tem outra questão que também seria o quê? No Brasil, nos lugares pelos quais eu trabalhei, nos meus trabalhos, se eu quisesse tomar um café, tinha um café ali disponível. Se eu quisesse esquentar minha comida, eu tinha um micro-ondas para esquentar a comida. Já que não. Aqui o micro-ondas a empresa não dá, é você que tem que comprar. No local que eu estou trabalhando agora, eles compraram micro-ondas e quando falaram que compraram micro-ondas foi do tipo, a gente comprou um micro-ondas, como se fosse uma coisa uou. Para nós no Brasil seria o mínimo do mínimo do mínimo. Já aqui não é muito normal. E outra questão também seria a água, né? Se você quer tomar água, aqui felizmente o local onde eu trabalho é muito perto da montanha, então a água acredito que seja mais potável. É possível a gente beber sem ter problemas. Caso você não traga água de casa, você tem que tomar água da torneira. Já no Brasil não. No Brasil você tem ali o local para você pegar água, uma água filtrada e tudo mais. Então são vários benefícios que existem no Brasil e que não existem na Itália. Só que enquanto existe no Brasil, muitas pessoas reclamam, aqui na Itália não existe e as pessoas já estão acostumadas com isso. Então eu não vou defender nenhum lado e nenhum outro. Eu acho que teria que ter um equilíbrio. E no início do vídeo eu até cheguei a comentar que a minha esposa fala bem italiano atualmente e que por mais que eu ainda não, né? Por mais que eu fale italiano, eu sinto que eu não falo tão bem. E eu falo pra vocês, nesses 2 anos, por mais que aparente ser o suficiente pra você aprender um idioma, infelizmente eu sempre tive muita dificuldade nisso, de aprender um novo idioma. E talvez não por eu simplesmente ter dificuldade, e sim por eu ter muita preguiça. Eu, sei lá, não sei explicar pra vocês. Eu sempre quando eu começo a estudar, dá um sono, eu fico com preguiça, começo a bocejar, e eu sei que isso aí é uma resposta do teu cérebro pra algo que você está fazendo com que ele tenha que trabalhar. E o seu cérebro não quer fazer isso, seu cérebro quer descansar, seu cérebro quer ficar numa zona de repouso. Eu sei disso, caso você ache que eu não saiba. E então toda vez que eu estudo, tento aprender alguma coisa a mais do italiano, eu tenho muita dificuldade, entendeu? Para absorver. Então normalmente eu costumo aprender na prática, trabalhando ou falando com pessoas na rua, mas é isso. Agora, por exemplo, o inglês. O inglês eu entendo muito menos mesmo. E é um idioma que obviamente eu vou aprender assim que eu já estiver de certa forma confortável com o italiano. Se hoje alguém me perguntasse se eu teria algum conselho a dar para aquela pessoa que está pensando em se mudar para a Itália ou qualquer outro país, eu acho que a primeira coisa que eu ia falar, que eu sempre repito em outros vídeos, é a questão do idioma. Em segundo lugar, seria um planejamento financeiro. E em terceiro, que talvez não seja bem um conselho, porque depende muito dos seus gostos. Do gosto da pessoa, no caso. Que seria em relação à viagem. Quando a gente chegou aqui, eu sabia, depois que o processo fosse finalizado, eu teria que focar apenas no trabalho, teria que focar em também aprender o idioma. Então, eu aproveitei um momento de espera do processo para viajar. Depois que o processo finalizou, eu já não tinha mais tempo para viajar. Então, foi um momento onde a gente trocou no caso, eu troquei o contrato da agência para o contrato com a empresa. E nesse intervalo, que deu basicamente 5 dias, a gente fez uma outra viagem. Conhecer Verona, Veneza e a cidade onde a minha bisavó nasceu, que seria a Comune di Ala, na região de Trentino. Depois que esses 5 dias passaram, e eu comecei a trabalhar para a empresa agora com um contrato pela empresa e não mais
pela agência, desde essa vez que foi feito essa viagem, a gente nunca mais viajou. Então, assim, não é pelo fato de que a gente não tinha até mesmo dinheiro, também era um motivo, mas a principal questão era em relação à falta de tempo. Por quê? Porque você vai trabalhando ali de segunda a sexta e você chega no sábado e domingo, você quer descansar. Ou chega no sábado e domingo e tá chovendo, ou chega no sábado e domingo e você para analisar, nossa, eu posso fazer uma viagem, só que ao mesmo tempo eu posso juntar um dinheiro para adquirir outras coisas mais importantes que talvez seriam até mesmo prioridades. Então é algo até mesmo para se planejar, porque se você quer vir aqui para a Itália para fazer o seu processo ou ir para qualquer outro país, até mesmo aqui para a Itália, para morar, iniciar uma nova vida, não esqueça, você é um estranho no ninho, então você vai ter que conquistar o seu espaço e enquanto você está ali naquele momento de procurar emprego e tudo mais, se você tiver um dinheirinho guardado, aproveite para viajar, aproveite para conhecer outros lugares, que pode ser que nessas viagens você encontre um lugar que você se identifique ainda mais. Pelos lugares que a gente viajou até o momento, a gente já viajou por quase todo o norte da Itália, então já conhecemos muitos lugares que até mesmo a gente teria vontade de morar, só que acabamos escolhendo a região da Lombardia por ser conhecido por ser a região mais rica da Itália, a região com mais oportunidades de emprego, mais facilidade de encontrar emprego. Resumidamente seria isso. Então é isso. Esses seriam os meus conselhos. E é isso, pessoal. Chegamos no final de mais um vídeo. Queria agradecer de coração a todo mundo que nos acompanha nesses 2 anos. Por mais que minha esposa não apareça nos vídeos e não faça muita parte do canal, ela está comigo, ela é minha parceira de vida. Então eu só queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não chegou ainda a 1000 inscritos, então o meu foco é no mínimo 1000 inscritos e obviamente depois passar disso. Só que aos poucos eu estou querendo melhorar a situação aqui do canal. Aos poucos eu vou aprendendo outras coisas e com isso fazendo os vídeos com mais qualidade. E é isso, não tem muito mais o que falar. Agradeço de coração. Então se você gostou, por favor curtir, por favor comentar o que você achou desses 2 anos que a gente está comemorando agora com esse vídeo. Compartilhe com alguém que já passou por isso ou que talvez passará por isso. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E para finalizar de vez o vídeo, é aquela coisa. No primeiro ano, era uma sensação de estar numa lua de mel, de você estar curtindo um pós-casamento. Depois que você se casa, você faz a lua de mel. Aquela sensação de estar em festas. Infelizmente, no segundo ano já não é mais isso. Eu sinto que esse casamento já acabou. Essa sensação de estar numa lua de mel também já foi. E é o momento agora que você tem que pensar nas novas etapas, nas novas conquistas, mas o futuro a gente deixa para depois. E vamos que vamos. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e obrigado por tudo. Tchau, tchau.